Levante, eu disse. Levante. O chute no lado dela fez Hazel se encolher, mas ela cerrou os dentes e não fez um som. Ela tinha aprendido que chorar só levava Walter a uma raiva pior. A mulher de 26 anos lentamente se empurrou para cima, sangue escorrendo do canto da boca, enquanto o cheiro forte de uísque em seu tio, por casamento, soprava direto no rosto dela. Inútil. Mesmo um cavalo manco e você o deixa correr. 8 anos. 8 anos desde o dia em que seus pais morreram em um incêndio florestal. 8 anos vivendo nesta casa como um fantasma que ninguém queria ver. 8 anos de ser espancada, de ser trabalhada até o osso, de ser roubada de cada último dólar da herança que seus pais deixaram. Mas Hazel não sabia que o homem misterioso que ela salvaria em uma noite de vento e chuva. O homem que seria encontrado encharcado de sangue atrás da cerca do rancho de cavalos com 2 ferimentos de bala em seu corpo era, na verdade, o chefe da máfia mais poderoso do oeste americano. Ele estava fugindo. Ele estava observando. E ele mudaria a vida dela de maneiras que ela nunca teria ousado imaginar. Mas antes que a aurora mostrasse sua primeira luz, a escuridão ficaria ainda mais densa. Naquela manhã, o coração de Hazel batia como se pudesse explodir. Hoje era a entrevista para a bolsa de estudos para um programa de médico veterinário. A única chance que ela tinha de escapar deste inferno. Ela tinha se preparado por meses, estudando online gratuitamente todas as noites, tarde quando a casa inteira estava dormindo. Se ela conseguisse, ela teria uma profissão. Se ela conseguisse, ela teria um futuro. Ela alisou sua camisa velha e gasta. O tecido desbotado, a gola ligeiramente desfiada, mas era a melhor coisa que ela tinha. Ela pegou sua bolsa arranhada com alguns documentos dentro e caminhou em direção à porta com a esperança inundando seu peito. Ruth bloqueou o corredor, braços cruzados. Atrás dela estava Walter, olhos injetados de sangue de bebida. Aonde você pensa que vai? Sim, tia, eu vou para uma entrevista. Hoje é o dia. Entrevista. Walter a interrompeu. Sua voz um rosnado baixo. Você esqueceu o que eu te disse ontem à noite. Vá para os estábulos. A pilha de estrume é tão alta quanto uma montanha. Quem vai limpar? O coração de Hazel caiu em um vazio. Mas tio, por favor, só esta manhã. Eu voltarei e farei o dobro. Não, a voz de Walter virou aço. Os cavalos vêm primeiro. Travis precisa de dinheiro para gastar. E você, qual é o sentido de estudar? Quem você pensa que é? Travis estava atrás de seu pai, zombando, olhando para Hazel de uma maneira que a fez arrepiar. Isso mesmo, pai. Os estábulos fedem. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Molly, a única prima que ainda tinha um pedaço de consciência, avançou timidamente. Pai, são apenas algumas horas. Esta entrevista é importante para Hazel. Cala a boca! Walter rugiu. O tapa no rosto de Molly fez a menina tropeçar no chão. Vá para o seu quarto e você. Ele se virou para Hazel, apontando para os estábulos. Conheça o seu lugar e pegue a pá. Hazel ficou congelada no corredor, observando Molly correr para o quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto, observando Ruth desviar o rosto como se não tivesse visto nada, observando Travis sorrir em triunfo. O sol da manhã de Montana, de repente, parecia cinza. Ela não chorou. Ela não os deixaria vê-la chorar. Ela apenas se virou, agarrou a pá pesada e caminhou em direção aos estábulos, onde o cheiro de estrume de cavalo era mais familiar que perfume. Onde Spirit, o único cavalo que seu pai deixou, era o único amigo que ela tinha. Cada pá cheia que atingiu o chão enterrou um sonho. Cada gota de suor que caiu roubou mais um ano de sua juventude. Mas havia algo que eles não sabiam. Naquela noite, um homem encharcado de sangue desabaria no portão do rancho. E Hazel, a menina que eles tratavam como lixo, salvaria a vida do chefe mais poderoso do oeste americano. Hazel nunca desistiria. E o destino nunca escolhe a pessoa errada.
Se você quer saber o que acontece quando uma garota atormentada conhece um chefe da máfia encharcado de sangue, curta este vídeo agora. Compartilhe com sua família e amigos para que eles possam acompanhar uma história cheia de lágrimas e reviravoltas chocantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a próxima parte será ainda mais dramática. Naquela noite, às 23 horas, Hazel escorregou do seu quarto. Ela tinha se trabalhado até o osso o dia todo nos estábulos, as costas doendo do levante e queda intermináveis da pá, mas ela não conseguia dormir. O riso zombeteiro de Travis ainda ecoava em seus ouvidos. O pequeno corpo de Molly, sendo esbofeteado no chão, continuava a piscar diante de seus olhos, e a perda da entrevista que ela estava esperando estava em seu peito como uma pedra. Ela precisava ver Spirit. Aquele cavalo era o único amigo que ela tinha. O último e fino fio que a ligava aos pais que ela tinha enterrado. O céu estava escuro como breu, nem uma estrela, nem uma lasca de lua. O vento de Montana cortava frio contra sua pele, carregando o cheiro de grama seca e terra úmida. Hazel puxou sua jaqueta velha e fina como papel e correu em direção aos estábulos. Spirit bufou suavemente quando a viu como se cumprimentasse alguém que amava. Hazel apertou o rosto na crina dele, respirou o cheiro familiar e, pela primeira vez naquele dia, ela se permitiu chorar. Suas lágrimas caíram silenciosamente, encharcando a pelagem marrom brilhante de Spirit. Ela ficou assim por um longo tempo, deixando a dor transbordar, deixando a humilhação apertada dentro dela por 8 anos se soltar, mesmo que por apenas um momento. Então ela ouviu o rugido de um motor à distância, pneus rangendo na estrada de terra, e então um acidente violento, metal batendo em madeira. Depois disso vieram tiros, 2 tiros, 3. Então silêncio. Spirit gritou em pânico, batendo e se movendo. Hazel congelou, seu coração batendo como se quisesse saltar de suas costelas. Ela sabia o que deveria fazer. Voltar para dentro, trancar a porta, fingir que não tinha ouvido nada. Foi assim que ela sobreviveu por 8 anos. Não pergunte, não veja, não saiba. Mas suas pernas não obedeceram. Era como se uma força invisível a estivesse puxando em direção à linha da cerca externa do rancho, em direção ao lugar de onde o som tinha vindo. Ela pegou uma lanterna antiga e moveu-se através do escuro, cada passo combinando com o batimento frenético de seu coração. Um carro havia batido em um poste da cerca, sua frente amassada, seu para-brisa estilhaçado. A porta do motorista estava aberta. Ninguém estava dentro, mas havia sangue. Hazel varreu o feixe da lanterna por uma trilha vermelha escura na grama, estendendo-se para o campo atrás do rancho. Ela engoliu em seco, lutando para se firmar, e a seguiu. E então ela ouviu um homem deitado de bruços na grama, sua camisa branca encharcada de vermelho escuro, seu corpo anormalmente imóvel. Hazel correu até ele, caiu de joelhos e o virou. Seu rosto apareceu no brilho forte da lanterna. Traços marcados, friamente bonito, com um longo arranhão na bochecha e sangue seco no canto da boca. Ele estava respirando, mas mal. 2 ferimentos de bala, um no lado, um no ombro esquerdo. O sangue ainda estava fluindo. O primeiro instinto de Hazel foi ligar para o 911. Ela tateou o telefone, a mão tremendo. Mas naquele exato momento, a mão do homem se levantou e apertou seu pulso. Seus olhos se abriram, cinzentos, como um céu antes de uma tempestade, cheios de dor, mas ainda assustadoramente afiados. Não. Sua voz era rouca, como se cada palavra lhe custasse a pouca força que lhe restava. Por favor, não chame a polícia. Hazel o encarou, seu pulso martelando. Você precisa de um hospital. Você vai morrer. Eles vão me matar. Ele cuspiu as palavras, seus olhos se fechando de dor.
Eles têm pessoas na polícia. Se eles souberem que estou aqui, eles virão e matarão você também. Hazel estava à beira de uma decisão de vida ou morte. Ela não sabia quem era esse homem. Ele poderia ser um criminoso, um assassino, alguém que merecia as balas que o atingiram. Mas quando ela olhou naqueles olhos, ela não viu uma mentira. Ela viu desespero. Ela viu isolamento. Ela se viu. Por 8 anos, ela implorou por ajuda às pessoas ao seu redor. Ninguém ouviu. Ninguém acreditou nela. Agora, um estranho estava implorando e ela tinha que escolher. Se você está mentindo para mim, se você é um homem mau, eu juro. Ela não conseguiu terminar a frase. O homem abriu os olhos e olhou para ela, sua voz um sussurro quebrado. Eu não faço mal aos inocentes. Por favor, confie em mim. Hazel sustentou o olhar dele por um longo momento. Então, ela deslizou o telefone de volta para o bolso, tirou a jaqueta e a apertou firmemente em volta do ferimento em seu lado para retardar o sangramento. Morda. Vou arrastá-lo para o galpão. A noite sem lua engoliu 2 figuras inteiras. Uma garota condenada por 8 anos. Um homem encharcado de sangue com um passado oculto. E o destino tinha acabado de começar a escrever a história deles. Arrastar um homem que pesava quase 90 quilos por um campo aberto era uma tarefa que o corpo frágil de Hazel nunca conseguiria sozinho. Mas o desespero aguçou sua mente. Ela correu para a cerca próxima e agarrou uma lona velha e áspera usada para transportar feno. Com as mãos trêmulas, ela lutou para rolar o corpo pesado dele sobre o tecido, então segurou as bordas sobre os ombros, inclinando todo o peso do corpo para a frente. Ela o puxou centímetro por centímetro, como um trenó improvisado, suas botas escorregando na lama, enquanto o vento frio de Montana cortava como uma lâmina. O homem tentou usar sua perna não ferida para se empurrar, mas cada movimento arrancava um gemido dele. Sangue escorria pela jaqueta que ela tinha enrolado em sua ferida, molhando a mão dela. O cheiro metálico atingiu o fundo de sua garganta. Mas Hazel não parou. Ela pensou em Spirit. Em todas as noites em que o cavalo havia se machucado, e ela ficou acordada cuidando dele até de manhã. Uma vida era uma vida. Humano ou cavalo, ainda era um ser vivo. Ainda merecia ser salvo. O velho galpão ficava no canto mais distante do rancho, um lugar com o qual Walter nunca se incomodava porque não havia nada de valor lá. Era exatamente por isso que era o lugar mais seguro. Hazel empurrou a porta de madeira podre, arrastou o homem para dentro e o deitou em uma pilha de feno seco no canto. Ela correu para uma lamparina a óleo, a caixa de primeiros socorros esfarrapada do estábulo, uma pequena faca, agulha e linha, e uma garrafa de uísque que ela roubou do armário de bebidas de Walter. Se ela fosse pega, ela seria espancada. Mas isso não importava tanto quanto a vida que estava lá. Quando ela voltou, o homem estava um pouco mais acordado, olhos cinzentos, a observando na luz fraca e bruxuleante da lamparina. O que você vai fazer? Sua voz estava fraca, mas a suspeita nela ainda estava viva. Tirar a bala, parar o sangramento. Se eu não fizer isso, você estará morto antes da manhã. Hazel manteve suas palavras curtas, enquanto suas mãos começavam a cortar a camisa dele para expor a ferida. Ela não era médica. Ela nunca tinha estudado medicina. Mas 8 anos cuidando de cavalos a ensinaram a lidar com ferimentos. Ela sabia como parar sangramentos, como costurar a pele, como reconhecer os primeiros sinais de infecção. Ela só podia orar para que essas habilidades fossem suficientes para um ser humano. O ferimento em seu ombro não era muito profundo. A bala tinha raspado e saído. Só precisava de pressão e uma bandagem. Mas o ferimento em seu lado era diferente. A bala ainda estava dentro. Hazel olhou para a carne dilacerada. Então para a faca em sua mão, então para o homem. Vai doer. Ela não fingiu o contrário. Ele assentiu, pegou um pequeno pedaço de madeira do chão e o apertou entre os dentes. Faça isso. Hazel derramou uísque sobre a ferida. O homem deu um sobressalto para cima.
um som estrangulado preso em sua garganta, mas ele não gritou. Ela derramou uísque sobre a faca, sobre suas próprias mãos, e então ela começou. A lâmina deslizou para dentro da ferida, procurando a bala. Sangue jorrou, escuro e espesso sob o brilho da lâmpada. O homem mordeu com força a madeira, tendões saltando em seu pescoço, suor escorrendo dele, mas ainda assim ele não gritou. Hazel cerrou os dentes também, suas mãos tremendo, mas ela não parou. Ela encontrou a bala, apertou-a firmemente entre os dedos e a puxou para fora. O pedaço de metal atingiu o chão de madeira com um pequeno tilintar agudo no silêncio. A pior parte havia passado, mas ainda não tinha terminado. Hazel enfiou a agulha, uma agulha de costura comum que ela usava para remendar roupas. Ela não tinha agulha cirúrgica, nem suturas médicas, nada além das coisas mais cotidianas. Mas ela tinha mãos treinadas por trabalho implacável, a paciência de alguém que havia suportado o sofrimento por 8 longos anos e a vontade de impedir que uma vida escorregasse diante dela. Ela costurou um ponto cuidadoso de cada vez, lento e constante, como se estivesse reparando um rasgo na cela de seu pai. O homem permaneceu imóvel, olhos cerrados, sua respiração pesada, mas ficando mais uniforme. Somente quando o último ponto atravessou a pele, Hazel percebeu o quão violentamente suas mãos tremiam. Ela enfaixou a ferida com um pano limpo, então desabou ao lado dele, exausta até os ossos. Lá fora, o céu havia começado a clarear. O amanhecer de Montana filtrava pelas frestas do telhado do galpão e caía sobre o rosto do homem. Ele abriu os olhos e olhou para Hazel com uma expressão que ela não conseguia ler. Gratidão, surpresa ou algo mais profundo que qualquer um deles. Quem é você? Sua voz era um arranhão, rouca de perda de sangue. Eu sou a pessoa que acabou de salvar sua vida, Hazel respondeu, sua voz cansada, mas ainda com uma ponta de teimosia. E você? Quem é você? O silêncio se estendeu entre eles. O homem fechou os olhos como se estivesse ponderando algo. Então ele os abriu novamente e encontrou o olhar dela. Me chame de Nick. Era tudo. Sem sobrenome, sem explicação, sem passado, apenas um nome. Hazel sabia que não era o verdadeiro, mas não perguntou. Em seu mundo, todos tinham segredos que precisavam guardar. E às vezes não saber era mais seguro do que saber. 3 dias passaram como um sonho estranho que Hazel não ousava acreditar ser real. Todos os dias, ela escorregava para o galpão 3 vezes. A primeira vez era de manhã cedo, antes de Walter acordar, quando o céu ainda estava cinza opaco e a névoa branca cobria os campos. A segunda vez era ao meio-dia, quando toda a família estava comendo e ninguém notava seu desaparecimento. A terceira vez era tarde da noite, quando o ronco de Walter sacudia a casa e Travis estava bêbado em seu quarto. A cada visita, ela trazia comida escondida no bolso de sua jaqueta, água limpa em uma velha garrafa de plástico, analgésicos roubados do armário de remédios de Ruth e gaze que ela havia comprado com a pequena quantia de dinheiro que ela havia conseguido economizar. Nick estava no canto do galpão em uma cama de feno seco, quieto como um fantasma. Seus ferimentos estavam cicatrizando. Lenta, mas seguramente, a febre cedeu após o segundo dia, e o sangramento havia parado. Hazel trocava seus curativos todos os dias, verificava os pontos e aplicava antisséptico. Ela fazia tudo em silêncio, e ele a observava fazer isso em silêncio também. Mas aqueles olhos cinzentos não perdiam nada. Hazel sabia porque podia sentir o olhar dele seguindo cada movimento que ela fazia. No segundo dia, quando ela se curvou para trocar o curativo, sua manga subiu acidentalmente, revelando hematomas que se espalhavam de seu pulso até o cotovelo. Ela puxou a manga para baixo, mas era tarde demais. Nick não disse uma palavra, apenas olhou para ela com um olhar duro e gelado. No terceiro dia, quando ela entrou no galpão, ela mancava ligeiramente porque Walter a havia chutado no lado naquela manhã, exatamente onde o hematoma antigo ainda nem havia curado.
Ela tentou esconder, tentou andar normalmente, mas ela sabia que ele tinha visto. E desta vez, ele não permaneceu em silêncio. Quem te bateu? A voz de Nick era baixa, não mais tão fraca como nos primeiros dias. Hazel estava colocando uma tigela de mingau ao lado dele. A mão dela parou por um segundo, então continuou se movendo como se nada tivesse acontecido. Ninguém. Não minta para mim. Nick pegou o pulso dela, não com força, mas com firmeza o suficiente para que ela não pudesse se soltar. Ele puxou a manga dela para cima e encarou os hematomas sobrepostos, velhos e novos, como um mapa de dor. Estes não são de uma queda. Eu já vi ferimentos suficientes para saber. Hazel puxou a mão para fora, seus olhos brilhando em defesa. Isso não é da sua conta. Você salvou minha vida. Seu negócio é meu negócio agora. Não preciso de ninguém se intrometendo na minha vida. Hazel se levantou, sua voz mais fria do que ela pretendia. Você é um estranho. Eu te ajudei porque não queria ver alguém morrer na minha frente. É só isso. Não pense que isso te dá o direito de perguntar sobre minha vida pessoal. Ela se virou para sair, mas a voz de Nick a seguiu. 8 anos. Ela parou, mas não se virou. Como você sabe? Você falou dormindo na noite passada. Quando você estava sentada, me vigiava e cochilou. Silêncio. Hazel ficou ali de costas para ele, seus ombros tremendo ligeiramente. Ela não sabia o que havia dito dormindo, mas deve ter sido o suficiente para ele entender. Eu costumava ser como você. A voz de Nick suavizou como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com ela. Costumava la apanhar. Costumava ser tratado como lixo. Costumava pensar que nunca sairia. Hazel não respondeu. Ela apenas se afastou, deixando a tigela de mingau e as palavras inacabadas pairando no ar. Naquela tarde, enquanto Hazel limpava os estábulos, uma voz áspera e rouca soou atrás dela. Você tem um estranho no galpão, não tem? Hazel se virou, seu coração pulando fora do ritmo. De pé na frente dela estava o velho Joe, o peão mais velho da propriedade. Um homem que estava lá desde os dias em que seu pai ainda estava vivo. Ele tinha 72 anos, corcunda, o cabelo branco como a neve, mas seus olhos ainda eram afiados como os de uma águia. Eu não sei do que você está falando. Hazel forçou a voz a permanecer calma. O velho Joe deu uma risada baixa, o som de alguém que viveu o suficiente para parar de fingir. Eu sou velho, mas não sou cego. Eu vi você saindo escondida todas as noites. Eu vi o sangue em suas roupas naquele dia. Eu vi o carro amassado do lado de fora da cerca antes que Walter o arrastasse para longe. Hazel ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O velho Joe se aproximou, abaixando a voz. Eu não sei quem é esse homem e não quero saber, mas eu te conheço, Hazel. Eu te conheço desde que você era uma coisinha, correndo atrás do seu pai por todo este rancho. Você não é uma pessoa má. Se você salvou alguém, então ele deve ter valido a pena salvar. Você vai contar para Walter? Hazel perguntou, sua voz tremendo um pouco. O velho Joe balançou a cabeça. Eu guardei os segredos da sua família por anos. Posso guardar mais um. Ele colocou a mão no ombro dela, seu olhar gentil de uma forma que a lembrava do pai que ela havia perdido. Mas você tem que ter cuidado. Esse homem, seja quem for, não pertence ao seu mundo. E o mundo dele, eu temo, é mais perigoso do que você pensa. A segunda semana passou e Nick se recuperou mais rápido do que Hazel jamais imaginou. A ferida em seu ombro havia fechado completamente, deixando apenas uma fraca linha rosa de cicatriz. A do seu lado ainda doía quando ele se movia muito, mas ele já conseguia ficar de pé, andar, até mesmo trocar seus próprios curativos. Seu corpo parecia feito para suportar a dor e se recuperar dela. Hazel percebeu isso pela primeira vez quando viu as velhas cicatrizes em seu corpo, uma marca de faca nas costas, uma ferida de bala curada perto de sua omoplata, uma queimadura desbotada em seu braço. Essa não era a primeira vez que ele estava à beira entre a vida e a morte,
E isso só a deixou mais curiosa sobre quem ele realmente era. Uma noite, quando Hazel foi ao galpão como de costume, ela encontrou Nick de pé com uma velha pá nas mãos, aquela que ficava no canto. "O que você está fazendo?" ela perguntou assustada. "Eu te devo muito. Deixe-me ajudá-la com algo." Hazel quis recusar, mas quando encontrou a determinação obstinada daqueles olhos cinzentos, ela soube que seria inútil. E, sinceramente, ela precisava de ajuda. O trabalho no rancho estava ficando mais pesado a cada dia. Walter estava ficando mais bêbado e mais inútil. Travis não fazia nada além de gastar dinheiro. Ruth desviava o olhar de tudo. Hazel carregava tudo sozinha, e ela estava exausta há muito tempo. Naquela noite, eles trabalharam juntos nos estábulos. Nick carregou feno, limpou o estrume e consertou algumas tábuas podres. Ele trabalhou em silêncio, habilidoso e eficiente, como se o trabalho pesado fosse algo que ele tinha feito a vida toda. Spirit estava desconfiado do estranho no início, mas depois de um tempo, o cavalo se aproximou, bufou suavemente, cheirou a mão de Nick e então o deixou acariciar sua crina. "Você sabe lidar com cavalos?" Hazel disse, genuinamente surpresa. "Eu cresci no campo", Nick respondeu, seus olhos ainda em Spirit. "Antes de me tornar um carpinteiro, eu trabalhava em uma pequena fazenda." "Um carpinteiro?" Nick assentiu, contando em uma voz uniforme e constante. "Eu era um carpinteiro em Seattle. Construía mesas e cadeiras, reparava casas, todo tipo de pequenos trabalhos. Naquele dia, eu estava entregando algo quando fui atacado por ladrões. Eles provavelmente pensaram que eu tinha muito dinheiro." Hazel ouviu sem falar. Ela não acreditou na história. Não completamente. Que tipo de ladrão atira em um homem 2 vezes e vai embora sem levar nada? E as mãos de Nick, embora ásperas e calosas, não eram mãos de carpinteiro. Ela tinha visto carpinteiros suficientes em sua vida para saber, mas ela não insistiu. Todo mundo tinha direito aos seus segredos. Ela tinha. Ele tinha. Enquanto ele não a machucasse, ela não precisava da verdade. Nas noites que se seguiram, trabalhar juntos tornou-se um hábito. Nick ajudou Hazel a limpar as baias, cuidar dos cavalos, reparar a cerca. Eles não conversavam muito, mas o silêncio entre eles lentamente se tornou fácil. Às vezes, quando o trabalho estava feito, eles se sentavam fora do estábulo e observavam o céu de Montana salpicado de estrelas, bebendo chá quente. Hazel trazia em uma garrafa térmica. Esses eram momentos raros e pacíficos em sua vida atormentada por tempestades. E ela percebeu, embora não quisesse admitir, que ela tinha começado a esperar por noites como aquela. Uma noite depois que Hazel voltou para casa, Nick escorregou para trás do galpão, onde havia um sinal fraco. Ele ligou o telefone que Hazel havia comprado para ele, um telefone velho e barato, pago com suas economias magras. Ele ligou para um número que sabia de cor. Tocou 2 vezes. Então uma voz masculina e baixa atendeu. "Chefe, você está vivo. Estávamos procurando em todo lugar. Damon Cross anunciou que você estava morto." Ele é Léo." Nick o interrompeu, sua voz fria e afiada. "Eu sei, me escute. Estou bem, mas não posso voltar ainda." "Por que não? Onde você está? Vou enviar pessoas para buscá-lo agora mesmo." "Ainda não. Tenho algo que preciso fazer aqui." O silêncio se estendeu do outro lado. Então Léo falou novamente, lento, pesado de insinuação. "O que poderia importar mais do que seu império, chefe?" Nick não respondeu. Ele apenas olhou em direção à casa principal, onde a luz do quarto de Hazel tinha acabado de apagar. "Espere minhas ordens, e Léo, descubra quem está por trás da emboscada. Eu quero tudo." Ele encerrou a chamada e ficou sozinho no escuro. O vento de Montana soprava frio, mas seus olhos cinzentos ardiam com algo quente. Talvez raiva, talvez determinação, ou talvez algo que ele ainda não estava pronto para admitir para si mesmo. A 3ª e a 4ª semanas passaram, e algo entre Hazel e Nick mudou. Não era mais apenas uma salvadora e o homem que ela tinha puxado da beira.
Não eram mais apenas trocas curtas faladas no meio do trabalho. Eles começaram a realmente conversar, histórias mais profundas, segredos que haviam sido enterrados por anos. Começou em uma noite em que o céu estava cristalino. Quando eles se sentaram fora do estábulo depois que o trabalho estava feito, Spirit estava por perto, bufando de vez em quando como se estivesse ouvindo. Hazel não sabia por que ela se abriu naquela noite. Talvez porque o silêncio de Nick a fazia se sentir segura. Talvez porque a maneira como ele a olhava não era pena, mas compreensão. Ou talvez porque ela tinha guardado essa história dentro por muito tempo e ela estava lentamente a sufocando por dentro. Meus pais morreram em um incêndio florestal. Ela começou, sua voz leve como o vento. 8 anos atrás, eu tinha 18. Aquele verão foi o mais seco da história de Montana. O fogo começou na floresta leste e se espalhou tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na escuridão como se ela guardasse o passado. Meus pais estavam no rancho quando o fogo o alcançou. Eles tentaram salvar o rebanho, tentaram abrir os portões para que os cavalos pudessem correr. Spirit foi o único que sobreviveu. Quando os bombeiros encontraram meus pais, eles estavam. Sua voz falhou. Eles estavam abraçados nas cinzas. Lágrimas escorreram pelo rosto dela e ela não as enxugou. Eu não estava lá. Eu estava na cidade comprando coisas para minha festa de aniversário. Eu deveria ter estado em casa. Eu deveria ter morrido com eles. Nick não falou. Apenas sentou-se ao lado dela e ouviu. Então ele fez algo que Hazel não esperava. Ele colocou a mão sobre a dela, gentil, sem uma única palavra, apenas ali, apenas presente, e de alguma forma isso a confortou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Depois de um tempo, Nick falou, sua voz baixa e distante. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe me deixou quando eu tinha 7 anos. Uma manhã, ela me disse para sentar e esperar em um parque, e então ela nunca mais voltou. Hazel se virou para olhá-lo, mas Nick estava olhando diretamente para a noite. Eu vivi nas ruas de Seattle depois disso. Eu roubava para comer. Eu lutava para não ser morto. Eu dormia em lixeiras quando o frio chegava. Ele deu um sorriso fino e amargo que nunca alcançou seus olhos. Quando eu tinha 12 anos, fui esfaqueado pela primeira vez. Quando eu tinha 15 anos, matei alguém pela primeira vez em legítima defesa. Mas ainda era matar. Hazel não falou. Ela não estava com medo da maneira que pensava que estaria. Ela só sentia tristeza. Tristeza pelo menino de 7 anos abandonado em um parque. Tristeza pelo adolescente que teve que matar para permanecer vivo. Você não tem medo de mim? Nick perguntou, seus olhos finalmente se voltando para ela. Eu deveria ter? Acabei de te dizer que matei alguém, e você também me disse que fez isso para se defender, e você apenas sentou aqui e me ouviu chorar sobre meus pais sem ir embora. Ela encontrou o olhar dele. Eu não sei quem você é, Nick, mas eu sei que você não é um monstro. Essa calma foi quebrada no dia seguinte, quando um carro de polícia parou no portão do rancho. Hazel estava alimentando os cavalos quando viu 2 oficiais saírem e caminharem direto para a casa principal. Seu coração disparou, mas ela se forçou a permanecer firme. Walter saiu para encontrá-los, sua voz cheia daquela falsa orgulho de um chamado bom cidadão. Hazel permaneceu por perto, tentando captar cada palavra. Estamos investigando um veículo que foi abandonado algumas semanas atrás, que bateu na cerca desta propriedade, disse um oficial. O carro está conectado a um tiroteio na estrada. Suspeitamos que o motorista ficou seriamente ferido. Você viu alguém desconhecido na área? Walter balançou a cabeça, seu rosto inexpressivo com indiferença praticada. Eu não vi nada. Eu mandei arrastar aquele carro há muito tempo. Provavelmente alguns jovens bêbados dirigindo como idiotas. O oficial assentiu. Então se virou para Hazel. E você? Você viu alguém desconhecido por aqui? Naquele momento, Hazel sentiu o tempo parar. Ela sabia o que deveria dizer. Dizer a verdade. Entregar Nick para a polícia.
Acabar com tudo. Mas então ela se lembrou do que Nick havia dito na primeira noite. Há pessoas deles na polícia. Se eles souberem que estou aqui, eles vão matar você também. Ela olhou o oficial diretamente nos olhos, sua voz sem tremer. Não, eu não vi ninguém naquela noite. Fui para a cama cedo. O oficial a estudou por um momento como se a estivesse avaliando. Então assentiu e se virou. Somente depois que o carro de polícia desapareceu sobre a colina, Hazel percebeu que suas mãos estavam tremendo. Ela tinha acabado de mentir para a polícia. Ela tinha acabado de esconder um homem procurado. Ela não sabia quem Nick realmente era. Não sabia o que ele tinha feito. Não sabia por que as pessoas o queriam morto. Mas ela tinha escolhido confiar nele, escolhido protegê-lo. E agora, para o bem ou para o mal, seu destino estava ligado ao homem misterioso no galpão. Poucos dias depois que a polícia veio, Hazel soube que o velho Joe estava gravemente doente. O homem de 72 anos vinha tossindo a semana toda, mas ainda se forçava a trabalhar como sempre fazia. Então, uma manhã, ele não conseguiu mais se levantar. Hazel o encontrou deitado na pequena cabana de madeira na beira do rancho, o lugar onde ele vivera sozinho por 20 anos. A cabana era apertada, suas paredes cobertas com ferramentas antigas e fotografias desbotadas. Uma foto mostrava o pai de Hazel quando jovem, ao lado do velho Joe, ao lado de um cavalo. Hazel tinha visto aquela fotografia muitas vezes, mas hoje ela apertou sua garganta mais do que nunca. Você veio. O velho Joe estava deitado na cama, sua voz fraca, mas seus olhos ainda brilhantes. Feche a porta e sente-se aqui. Eu tenho algo que preciso te contar. Hazel fez o que ele pediu, sentando-se na cadeira de madeira ao lado da cama dele. Você precisa de um hospital. Vou chamar um transporte. Não. O velho Joe levantou uma mão para pará-la, sua voz de repente mais forte do que tinha direito de ser. Ouça-me primeiro. Não me resta muito tempo. Há coisas que guardei em silêncio por muito tempo, e não posso morrer e levá-las para a cova comigo. Hazel ficou em silêncio, seu coração começando a bater mais rápido. Ela não sabia por quê, mas podia sentir que o que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. O velho Joe irrompeu em um longo acesso de tosse e então continuou, sua voz tremendo, mas clara. Seu pai, Thomas, foi o melhor homem que eu já conheci. Ele amava você mais do que qualquer coisa neste mundo. Antes de morrer, ele se certificou de que você fosse cuidada. Hazel franziu a testa. Eu não entendo. Walter disse que meus pais não deixaram nada. Ele disse que o dinheiro do seguro foi todo usado para despesas de funeral e pagamento de dívidas. O velho Joe deu uma risada amarga. Walter mentiu. Ele está mentindo há 8 anos. Ele agarrou a mão de Hazel, seu olhar ficando mais pesado do que ela jamais vira. Seu pai tinha uma apólice de seguro de vida. $200.000. Você era a beneficiária. Mas como você tinha 18 anos quando eles morreram, o dinheiro foi transferido para seu guardião legal. Esse era Walter. Hazel sentiu como se alguém tivesse socado seu peito. $200.000. Sim, e ele gastou tudo. Pagou dívidas de jogo, comprou uma nova caminhonete, reformou a casa, expandiu o rancho, tudo com seu dinheiro. Mas o velho Joe não tinha terminado. E tem mais. Seu pai não confiava em Walter. Ele sabia que Walter era ganancioso e esperto. Então, antes de morrer, ele secretamente montou um fundo fiduciário separado para você e ele escreveu um testamento, deixando esses 50 acres para você quando você completasse 25 anos. Hazel se levantou, suas pernas tremendo. 50 acres. Mas Walter disse que essa terra pertence a ele. Ele disse, meus pais eram apenas empregados aqui. Mentiras! Tudo isso, mentiras. O velho Joe pegou debaixo da cama e tirou uma velha caixa de madeira. Walter queimou o testamento original na noite após o funeral. Eu o vi queimá-lo. Mas seu pai foi mais cuidadoso do que Walter jamais imaginou. Ele enviou uma cópia para um advogado em Billings
e outra cópia para um cofre no First Montana Bank. O velho Joe abriu a caixa e tirou uma pequena chave e um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Esta é a chave do cofre. O código é o seu aniversário, e este é o endereço do advogado. Sr. Thompson, ele sabe tudo. Hazel segurou a chave na mão, o frio do metal parecendo uma promessa entregue a ela do passado. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, não de tristeza, mas de raiva. 8 anos. 8 anos ela viveu como uma escrava em sua própria casa. 8 anos de ser espancada, humilhada, roubada de cada sonho que ela tentou alcançar. E todo esse tempo, Walter sabia. Ele sabia que ela era a verdadeira dona desta terra. Ele sabia. E ele ainda a tratava como lixo. "Por que você não me contou antes?" ela perguntou, sua voz embargada pelas lágrimas. O velho Joe fechou os olhos, exaustão e arrependimento se espalhando por seu rosto. "Eu estava com medo. Eu sou velho. Eu sou fraco. Walter é perigoso. Se ele soubesse que eu sabia, ele teria me matado. E se você tivesse sabido muito cedo, antes de ser forte o suficiente, ele teria matado você também." Ele abriu os olhos e olhou para ela com algo que parecia um apelo. "Me perdoe, Hazel. Eu fui um covarde, mas não posso mais ficar em silêncio. Você tem que pegar de volta o que pertence a você." Hazel não ouviu os passos suaves do lado de fora da porta. Mas quando ela se virou, viu Molly parada ali, olhos arregalados de choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Hazel", Molly sussurrou, sua voz tremendo. "Eu ouvi tudo. Meus pais fizeram isso com você." Hazel não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali, com a mão ainda apertada na chave, olhando para a prima de 20 anos com olhos cheios de culpa que nem sequer pertenciam a ela. Molly se aproximou e pegou a mão de Hazel. "Eu vou te ajudar. Ainda não sei como, mas vou. Você suportou demais." Naquela noite, quando Hazel contou tudo a Nick, seus olhos cinzentos escureceram com algo perigoso. "Eles vão pagar", ele disse, sua voz fria como aço. "Mas não ainda. Não agora." Hazel assentiu. Ela sabia que ele estava certo. Ela precisava de prova, preparação, força. Mas pelo menos agora ela tinha esperança. E a pequena chave em seu bolso parecia mais pesada do que qualquer arma. Uma semana depois da conversa com o velho Joe, o ar em Willowbrook mudou completamente. Hazel sentiu antes de ver qualquer coisa. Uma tensão invisível se espalhando pela pequena cidade como se uma tempestade estivesse chegando. E essa tempestade chegou na forma de 2 SUVs pretos brilhantes com placas de Seattle, rastejando pela estrada principal de Willowbrook em uma tarde cinzenta e opaca. Hazel estava na mercearia quando os viu. O veículo parou no meio da cidade e 4 homens saíram. Eles usavam ternos pretos e óculos de sol escuros, embora não houvesse sol, e se moviam com a confiança fácil de homens acostumados a ter poder em suas mãos. Eles não pareciam locais, não pareciam turistas, pareciam lobos à caça. Hazel recuou para um canto sombrio da loja e observou. Um dos homens puxou uma pilha grossa de papéis e começou a grampeá-los em um poste de luz, na parede da loja, em qualquer superfície que aguentasse. Quando ele passou pela janela da frente, Hazel viu a página claramente. Uma fotografia em preto e branco de um homem com ângulos nítidos no rosto, olhos frios e cortantes e uma presença que gritava autoridade. Nick, ou melhor, o homem que Nick realmente era. Abaixo da fotografia havia uma impressão em negrito, procurado uma recompensa de os $100.000 por informações que levassem ao paradeiro deste homem. Entre em contato com o número abaixo. Confidencialidade absoluta. O coração de Hazel bateu contra as costelas. Os $100.000. O suficiente para mudar a vida de qualquer um nesta cidade em dificuldades. E ela sabia que por dinheiro assim, alguém venderia qualquer pessoa. Ela correu de volta para o rancho, sem ousar correr com medo de chamar a atenção, mas andando tão rápido que mal conseguia respirar. Quando chegou ao portão,
Viu Walter parado ali com uma folha de papel na mão, o aviso de procurado, e seus olhos brilhavam com uma ganância que Hazel conhecia muito bem. Ele murmurou para si mesmo sobre os 100 Medeiros. Inconsciente de que Hazel estava atrás dele, pensando que se ele encontrasse esse cara, ele ficaria rico. Ruth estava ao lado dele, sua voz apertada de preocupação, dizendo que eles não sabiam onde o homem estava. Walter respondeu que ninguém nunca sabia, que o carro que havia batido em sua cerca antes poderia não ser alheio. E Hazel sentiu o sangue em suas veias gelar. Walter estava desconfiado. Não certo ainda, mas desconfiado. E com seu tipo de fome, ele cavaria e cavaria até descobrir a verdade. Mas Walter não era o único perigo. Nos dias que se seguiram, Hazel percebeu que Travis a estava observando. Sempre que ela ia aos estábulos, ele pairava por perto. Sempre que ela se movia em qualquer lugar à noite, ele aparecia como que por acidente. O jeito que ele a olhava não era mais apenas o velho desejo grosseiro. Agora carregava suspeita e cálculo também. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Ele só não sabia o quê. Uma noite, quando Hazel saiu em direção ao galpão, ela quase trombou com Travis parado na escuridão perto dos estábulos. Ele perguntou aonde ela ia a essa hora. Seu tom carregado de significado. Hazel disse que estava verificando Spirit, que o cavalo não estava bem, e ela forçou a voz a permanecer calma. Travis zombou dela, dizendo que no meio da noite ela se importava mais com o cavalo do que consigo mesma. Então ele se aproximou, o cheiro de cerveja em seu hálito, revirando o estômago de Hazel, e ele insistiu, perguntando se ela estava se encontrando com alguém, se ela tinha um amante agora, ou se ela sabia algo sobre o homem do aviso. Hazel disse a ele que não sabia nada e ordenou que ele se movesse. Ela o empurrou e seguiu em frente, mas ela podia sentir o olhar dele queimando em suas costas. Dentro do galpão, Nathan encarava o aviso de procurado amassado que Hazel tinha secretamente trazido da cidade para avisá-lo. Ele reconheceu seus próprios olhos frios no papel. A caçada estava se aproximando, e sua presença era agora uma sentença de morte para a garota que o havia salvado. Quando Hazel entrou, ele estava sentado no escuro, seus olhos cinzentos mais frios do que ela jamais os vira. Ele disse o nome Damon Cross sem emoção, e disse a ela que era o homem por trás da emboscada, e agora ele o estava caçando. Hazel implorou para ele ir embora, dizendo que se o encontrassem ali, eles o matariam, e que Walter estava ficando desconfiado, e Travis também. Nick se levantou e se aproximou, seu rosto meio iluminado e meio engolido pela sombra no fraco brilho da lamparina a óleo, como se dois homens diferentes estivessem lutando dentro dele. Ele disse que sabia que tinha que ir, mas não podia deixá-la sozinha para enfrentá-los. Walter, Ruth, Travis, todos eles, porque ela salvou a vida dele, e ele devia a ela. Hazel disse a ele que ele não devia nada a ela. Nick insistiu que sim, e pela primeira vez ele estendeu a mão e pegou a dela de propósito, dizendo que pagaria essa dívida de alguma forma. 3 dias depois daquela noite, tudo explodiu como uma bomba que estava silenciosamente em contagem regressiva. Aquela manhã começou com o rugido de motores à distância, e então 4 SUVs pretos brilhantes entraram em Willowbrook em linha reta como um comboio. Mas estes não eram os veículos de Damon Cross. Estes tinham placas diferentes. E os homens que saíram carregavam um tipo completamente diferente de autoridade. Eles não grampearam panfletos. Eles não questionaram as pessoas da cidade. Eles dirigiram direto para o rancho de cavalos da família Bennett, como se já soubessem exatamente aonde precisavam ir. Hazel estava alimentando os cavalos quando ouviu os motores. Seu peito apertou. Ela se virou e correu em direção ao galpão para avisar Nick, mas ela não conseguiu. Walter a parou no meio do pátio. "Onde você pensa que vai?" ele perguntou. Os olhos se estreitaram com suspeita. "Vou verificar a cerca traseira. A cerca pode esperar. Temos visitas." Walter agarrou Hazel pelo braço e a arrastou em direção à casa.
Seu aperto era forte o suficiente para deixar hematomas, mas Hazel estava acostumada com isso. O que ela não estava acostumada era o olhar em seus olhos agora. Não apenas a crueldade usual, mas cálculo também e ganância. Ele estava pensando em algo, e não seria bom para ela. Quando eles entraram, Ruth e Travis já estavam na sala de estar. Molly estava de lado, o rosto pálido de medo. Pela janela, Hazel viu os homens do comboio se movendo em direção ao portão. Um homem mais velho os liderava, cabelo sal e pimenta, seu passo firme, toda a sua presença irradiando um poder inconfundível. Aquele tinha que ser Léo, o homem que Nick tinha chamado no telefone naquela noite. Walter olhou pela janela, seus olhos se iluminando. Isso deve ser alguém importante, alguém procurando o cara naquele aviso. Ele se virou para Ruth. Talvez eles estejam aqui para fazer perguntas. Talvez paguem por informações. Então ele olhou para Molly, uma ideia suja tomando forma atrás de seus olhos. Molly, querida, vista um belo vestido. Receba nossos convidados adequadamente. Molly tremeu. Pai, eu não entendo. Você não precisa entender. Você faz o que eu digo. Walter se virou para Hazel, seu olhar gelado. E você, porão, não saia até que eu permita. Hazel recuou. O quê? Por quê? Porque eu disse. Walter a pegou pela gola e a arrastou para as escadas do porão. Você está sempre fazendo bagunça. Você com esse rosto machucado, essa mancadura, vai fazê-los pensar que este lugar está cheio de selvagens. Porão e fique quieta. Antes que Hazel pudesse reagir, ela foi empurrada para os degraus. A porta bateu. Uma fechadura clicou. A escuridão a engoliu inteira. Hazel bateu na porta e gritou, mas ninguém respondeu. Ela ouviu passos acima dela. A porta da frente se abrindo. Walter falando com a voz alta e autoimportante que ele usava quando queria parecer um homem respeitável. Bem-vindos, cavalheiros. Eu sou Walter Bennett. Como posso ajudá-los? Então a voz de Léo cortou, baixa e imperiosa. Estamos procurando alguém. Uma garota. Ela trabalhava aqui. O nome dela é Hazel. O coração de Hazel pulou. Eles estavam procurando por ela. Não, Nick, ela. Mas por quê? Ela pressionou o ouvido na porta, desesperada para captar cada palavra. Walter gaguejou. Hazel, minha sobrinha, ela não está aqui. Ela saiu. Temos informações que dizem o contrário. A voz de Léo ficou mais fria. E não gostamos de ser enganados. Então a voz de Molly subiu, tremendo, mais clara. Hazel está no porão. Meu pai a trancou. Um silêncio mortal se seguiu. Hazel ouviu Walter rugir, furioso. Molly, sua pequena. Então passos pesados. Uma chave virando. A porta do porão se abriu. A luz inundou tão de repente que Hazel piscou contra ela. Ela viu Léo parado ali, 2 homens de terno preto atrás dele, e atrás deles, saindo das sombras do corredor, estava Nick. Mas este não era o Nick que ela conhecia. O homem na frente dela usava um terno preto perfeitamente ajustado. Seu cabelo bem penteado, sua postura ereta com uma autoridade que não podia ser negada. Seus olhos cinzentos ainda eram os mesmos olhos, mas o olhar neles havia mudado. Mais frio, mais perigoso. Estes eram os olhos de um governante. Nick, Hazel sussurrou, sua voz tremendo. Ele se aproximou, parando bem na frente dela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele não escondeu nada. Meu verdadeiro nome é Nathan Blackwood. Ele disse, sua voz profunda e firme. Eu sou o chefe da família Blackwood, e estou aqui para levá-la comigo. Hazel ficou congelada. Nathan Blackwood. Ela tinha ouvido esse nome. Todos no Noroeste tinham ouvido esse nome. O chefe da máfia mais poderoso, o homem que controlava tudo de Seattle até a fronteira canadense. E esse homem, aquele que ela tinha salvado em uma noite tempestuosa, aquele cujas feridas ela tinha costurado com uma agulha e linha comuns, aquele que tinha compartilhado segredos com ela na escuridão silenciosa, estava parado ali. O rosto de Walter ficou branco enquanto ele caía de joelhos.
Ruth fez um som como se nem conseguisse respirar. Travis tremia como um animal assustado. E Molly, a garota no canto, chorava enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, mas sua boca exibia um pequeno sorriso trêmulo. Ela tinha escolhido o lado certo, e finalmente a verdade estava à tona. A sala de estar afundou em um silêncio pesado. Walter ainda estava de joelhos no chão, seu rosto pálido como o de um cadáver, encarando Nathan Blackwood com um terror que não conseguia esconder. Ruth tremia ao lado do marido, e Travis havia recuado para o canto da parede como se pudesse desaparecer nela. Nathan não olhou para eles. Ele foi até Hazel e estendeu a mão, ajudando-a a subir os degraus do porão. Sua mão era quente e firme, a mesma mão que ela conhecia nas noites em que trabalharam lado a lado nos estábulos. Mas tudo era diferente agora. O homem parado na frente dela não era Nick, o carpinteiro que havia sido atacado por ladrões. Este era Nathan Blackwood, o chefe da máfia que todo o Noroeste temia. E ele estava segurando a mão dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nathan se virou para Walter, olhos cinzentos frios como gelo. Levante! Sua voz não era alta, mas carregava o tipo de autoridade que tornava a obediência inevitável. Walter se levantou, suas pernas tremendo tanto que ele quase não conseguiu ficar de pé. Eu sei tudo, Nathan disse, cada palavra caindo como um martelo. Os $200.000 do seguro de vida que os pais de Hazel deixaram para ela. Você gastou dívidas de jogo, um novo veículo, reparos na casa, com o dinheiro da sua própria sobrinha. Walter abriu a boca para discutir, mas Nathan levantou uma mão e o deteve. Eu não terminei. O testamento de Thomas Bennett, deixando esses 50 acres para Hazel. Você o queimou. Você pensou que ninguém sabia, mas alguém viu. E uma cópia desse testamento ainda está em um cofre no First Montana Bank. O rosto de Walter mudou de branco osso para um cinza doentio. Ele não esperava que Nathan soubesse tanto. Ele não esperava que um segredo que ele havia enterrado por 8 anos fosse trazido à luz por um completo estranho. E tem mais. Nathan se aproximou, sua voz diminuindo, tornando-se de alguma forma ainda mais aterrorizante. 8 anos. 8 anos você a espancou. 8 anos você a tratou como uma escrava em sua própria casa. Eu vi os hematomas no corpo dela. Eu vi a maneira como ela mancava toda vez que você ficava bêbado. Eu vi o medo nos olhos dela toda vez que ela ouvia seus passos. Nathan fez uma pausa e o fogo acendeu naqueles olhos cinzentos. Você sabe a punição para pessoas que fazem isso com alguém que me pertence? Walter caiu de joelhos novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Senhor, por favor, me poupe. Eu farei qualquer coisa. Eu devolverei a terra. Eu pagarei o dinheiro de volta. Eu calarei a boca. Nathan o interrompeu, sua voz grossa de desprezo. Eu não quero ouvir você implorar. Hazel ficou ali observando tudo como se estivesse presa em um sonho. Ela viu Walter de joelhos. Ela viu Ruth chorando. Ela viu Travis tremendo de medo. As pessoas que a haviam torturado por 8 anos estavam agora ajoelhadas aos pés de um homem cuja vida ela havia salvado. Mas em vez de se sentir satisfeita, ela sentiu um vazio. E uma pergunta continuava circulando em sua cabeça. Ela tinha o direito de decidir sua própria vida? Ou alguém decidiria por ela novamente? Nathan, ela falou, sua voz pequena, mas firme. Ele se virou para ela. Dê-me o direito de escolher, ela disse, olhando diretamente em seus olhos. Por 8 anos eu não pude escolher nada. Eles decidiam o que eu comia, o que eu vestia, o que eu fazia, como eu vivia. Agora, se você realmente quer me ajudar, me dê o direito de decidir meu próprio destino. Nathan ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia ler. Então ele assentiu. O que você quer? Antes que Hazel pudesse responder, Léo entrou na sala, seu rosto sério. Chefe, notícias urgentes. Os homens de Damon Cross estão se movendo nesta direção. Em 6 horas eles chegarão a Willowbrook.
O ar na sala virou gelo. Nathan fechou os olhos por um segundo, então os abriu com uma decisão dura. Prepare-se para partir. Ele se virou para Hazel. Você não está segura aqui. Damien sabe que você me salvou. Ele vai usar você para me ameaçar. Ou pior, ele vai matar você por vingança. Venha comigo, pelo menos até que isso termine. Hazel olhou ao redor da casa que a aprisionara por 8 anos, para Walter e Ruth ainda no chão, para Molly no canto, seus olhos cheios de preocupação. Então ela olhou para Nathan, o homem que mentiu para ela sobre seu nome, mas também o homem que a ouviu chorar sobre seus pais, que segurou sua mão em silêncio, que prometeu protegê-la antes mesmo de saber quem ela era. Tudo bem, ela disse, sua voz suave, mas certa. Eu irei com você. Foi a primeira escolha que ela fez por si mesma em 8 anos. E embora ela não soubesse aonde isso a levaria, ela sabia uma coisa. Ela não era mais uma vítima. Ela estava entrando em uma guerra com os olhos abertos e o coração pronto. O comboio deixou o rancho de cavalos na luz do final da tarde. Hazel sentou no SUV do meio ao lado de Nathan, observando a casa que a havia aprisionado por 8 anos afundar atrás da colina. Ela não sentiu tristeza ao partir. Ela apenas sentiu um estranho vazio, vazio como se uma parte de sua vida tivesse acabado, e a nova parte ainda não tivesse começado. Eles estavam dirigindo por cerca de 20 minutos quando Hazel falou de repente. Pare! Nathan se virou para ela, olhos cinzentos, perguntando. O que é? Minhas economias. Eu as escondi no meu quarto, debaixo de uma tábua do assoalho perto da minha cama. Quase $5.000. Eu preciso pegá-los. Nathan franziu a testa. Hazel, não temos tempo. Damien está chegando. Esse dinheiro é meu. Hazel disse, sua voz endurecendo. Eu trabalhei por 2 anos para economizá-lo. Trabalhos noturnos, vendendo ovos, consertando roupas para pessoas na cidade. Eles já tiraram o suficiente de mim. Eu não quero perder isso também. Nathan ficou quieto por um momento, então assentiu para o motorista. Vire! A voz de Léo estalou no rádio do veículo principal, tensa de preocupação. Chefe, voltar é arriscado. Os homens de Damien podem estar mais perto do que pensamos. 10 minutos, Nathan respondeu. Ela precisa pegar algo. O comboio deu a volta e voltou em direção ao rancho. Quando chegaram, o céu havia se tornado o cinza escuro do crepúsculo. Hazel empurrou a porta do carro, pronta para correr para dentro. Mas Nathan pegou sua mão. Eu vou com você. Eles entraram na casa, silenciosos de uma forma que parecia antinatural. Walter, Ruth e Travis não estavam em lugar nenhum, provavelmente escondidos depois que o comboio partiu. Hazel correu para cima, para seu quarto, e caiu de joelhos ao lado da cama. Ela arrancou a tábua do assoalho e alcançou o espaço abaixo. Vazio. Nada. Nenhuma caixa de lata com dinheiro. Nada. Hazel recuou, olhos arregalados de choque. Não, ela sussurrou, sua voz embargada. Isso não é possível. Nathan se ajoelhou ao lado dela e encarou o buraco sob o chão. Alguém pegou. Ruth, Hazel disse, amargura inundando suas palavras. Foi Ruth. Ela sabia que eu escondia dinheiro em algum lugar. Ela tinha que saber. 8 anos. 8 anos trabalhando como escrava, economizando cada dólar e cada moeda, escondendo-os com a esperança de que um dia seria o suficiente para fugir. E agora até isso havia sido roubado. Ela não tinha mais nada. Realmente nada. Nathan colocou a mão no ombro dela. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, tiros explodiram do lado de fora. Então motores rugiram, homens gritaram, vidros estilhaçaram, eles estavam sendo emboscados. Nathan puxou Hazel para os pés e a empurrou em direção à porta dos fundos. Corra! Pegue o caminho dos fundos para a floresta. Léo vai encontrá-la. E você? Eu os deterei. Vá! Hazel voou escada abaixo pela cozinha e abriu a porta dos fundos. Mas ela mal tinha dado 2 passos quando uma mão áspera agarrou seu cabelo e a puxou para trás. Ela gritou de dor, lutando.
Mas outro braço se enrolou em seu pescoço e apertou. Não se mova. Uma voz masculina fria sibilou contra seu ouvido. Ou eu quebrarei seu pescoço bem aqui. Hazel foi arrastada de volta para a casa, pela sala de estar e para o quintal da frente. O que ela viu foi um pesadelo. 2 dos SUVs de Nathan estavam em chamas. Os homens de Léo estavam espalhados pelo chão, alguns imóveis, outros gemendo. E no meio daquele caos estavam cerca de 10 homens vestidos de preto, armas nas mãos, cercando Nathan e Léo no quintal. Nathan estava lá com uma arma na mão, mas ele não estava atirando porque o homem que segurava Hazel havia pressionado uma arma contra a cabeça dela. Nathan Blackwood, uma voz chamou de trás da multidão. Um homem se adiantou, cerca de 45 anos, cabelo preto liso para trás, vestindo um terno cinza, um sorriso frio na boca. Damon Cross, finalmente nos encontramos. Você correu bem, mas não o suficiente. Nathan não falou. Olhos cinzentos fixos em Damien, com um ódio que ele não se preocupou em esconder, mas seu olhar continuava a piscar para Hazel, para a arma pressionada contra a cabeça dela. Solte-a, Nathan disse, sua voz fria como gelo. Ela não tem nada a ver com isso, Damon riu. Nada a ver com isso. Ela salvou sua vida. Ela o escondeu por quase um mês, ela tem tudo a ver com isso. Ele se aproximou de Hazel e a olhou de cima a baixo como se a estivesse medindo. Bonita também. Entendo por que você está tão encantado com ela. Solte-a, Nathan repetiu. E desta vez sua voz tremeu ligeiramente com a força do que ele estava contendo. O que você quer? Território? Dinheiro? Diga. Damon inclinou a cabeça divertido. Eu quero você morto. Mas antes disso, eu quero você de joelhos. O silêncio se estendeu. Hazel encarou Nathan, viu seu maxilar cerrado, viu os olhos cinzentos ardendo de fúria. Ele era Nathan Blackwood, o chefe mais poderoso do Noroeste. Ele nunca havia se ajoelhado para ninguém. 10 segundos, Damon disse, levantando uma mão em um sinal casual. Ou você se ajoelha e joga a arma fora, ou ela morre. A arma pressionou mais forte na têmpora de Hazel. Ela cerrou os dentes, forçando-se a não chorar, forçando-se a não tremer. Ela olhou para Nathan e balançou a cabeça. Não, não por mim. Mas Nathan não encontrou seus olhos. Ele olhou para a arma. Ele olhou para o dedo no gatilho. E então ele fez algo que ela nunca pensou que ele faria. Ele caiu de joelhos e jogou a arma para o lado. Tudo bem, Nathan disse, sua voz profunda e amarga. Você venceu. Deixe-a ir. Damon jogou a cabeça para trás e riu, o som cortando a noite como o grasnido de um corvo. Levem-no, ele ordenou. E a garota, fiquem com ela. Ela ainda pode ser útil. Nathan foi arrastado para um armazém abandonado a cerca de 1 hora de carro de Willowbrook. Eles o amarraram a uma cadeira de ferro, suas mãos acorrentadas atrás das costas, suas pernas presas à base da cadeira. A sala estava escura como breu, iluminada apenas por uma única lâmpada pendurada e balançando do teto, derramando uma luz amarela doentia. O cheiro de podridão úmida e sangue velho misturava-se em algo que fazia uma pessoa querer vomitar. Nathan estava ali há 12 horas. 12 horas sendo espancado, socado, chutado. 12 horas de choques elétricos rasgando seu corpo. 12 horas sem dizer uma única palavra. Damon Cross estava parado na frente dele, um charuto meio queimado entre os dedos, estudando-o com um olhar que era parte admiração, parte irritação. Ele disse que Nathan era mais teimoso do que ele esperava. Então pressionou a ponta queimando no braço de Nathan. O chiar da carne encheu o ar, mas Nathan apenas cerrou os dentes e não gritou. Ele já tinha suportado coisa pior. Nas ruas de Seattle, quando ele era uma criança de 12 anos, ele tinha sido esfaqueado, queimado, faminto e dado como morto. A dor física não era algo que poderia quebrá-lo mais.
Damen jogou o charuto no chão e o esmagou sob o sapato. Ele disse que tudo bem. Ele não precisava que Nathan falasse sobre território ou dinheiro porque ele já tinha pego tudo. Ele estava apenas curioso sobre uma coisa. Então ele se abaixou e olhou diretamente nos olhos de Nathan e perguntou quem era aquela garota e por que Nathan estava disposto a se ajoelhar por ela. Nathan olhou para Damen com olhos cinzentos, cheios de desprezo, e disse que Damen nunca entenderia. Damen disse a ele para tentar. Nathan disse que ela foi a primeira pessoa que o viu não pelo poder, não pelo dinheiro, não pelo medo, que ela o salvou quando ela não sabia quem ele era, que ela ficou ao lado dele quando ela pensou que ele era apenas um carpinteiro sem teto, e que não importa quanto dinheiro ou poder Damien tivesse, ele não poderia comprar isso. Damen se endireitou, seu rosto ficando frio, e disse que então ele o destruiria. Ele mataria a garota na frente de Nathan, e então ele mataria Nathan. Nathan não respondeu, mas na escuridão seus olhos ardiam com algo que não era medo. Era resolução. Ao mesmo tempo, em uma casa segura a 200 milímetros de distância, Hazel andava de um lado para o outro como um animal preso em uma gaiola. Léo a encontrou no caos. Arrastou-a das mãos dos homens de Damen quando eles estavam distraídos e a trouxe para cá. A casa ficava no fundo da floresta, guardada com segurança apertada, com todo o conforto e proteção que o dinheiro poderia proporcionar. Mas Hazel não se importava com nada disso. Ela pensava apenas em Nathan, no momento em que ele caiu de joelhos por ela, no olhar em seus olhos quando o levaram embora. Ela disse que tinha que salvá-lo. Leo balançou a cabeça, sua expressão cansada, e disse a ela que ela não entendia. Damon tinha centenas de homens. Eles haviam perdido quase metade de sua força na emboscada, e eles precisavam de tempo para se reagrupar. Hazel disse que ele não tinha tempo. Eles o estavam torturando, e cada hora que passava era mais uma hora que ele sofria por causa dela. Leo olhou para ela e algo em seu olhar mudou. Talvez respeito, talvez surpresa. Ele disse que seu chefe estava certo sobre ela, que ela não era como ninguém que Nathan já havia conhecido. Hazel disse a ele para contar tudo. Então sentou-se em frente a Leo e exigiu saber quem era Damon, quantos homens ele tinha, onde ele estava mantendo Nathan, e disse que ela precisava saber de tudo. Leo permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando. Então ele suspirou e começou a falar sobre Damon Cross, o chefe da máfia rival que queria derrubar Nathan por anos. Sobre a traição dentro de suas fileiras que levou à emboscada na noite em que Nathan foi ferido. Sobre uma madeireira abandonada nos arredores de Billings que Damon frequentemente usava para prender e torturar seus inimigos. Hazel ouviu e memorizou cada detalhe. E em sua mente, um plano começou a tomar forma. Insano, imprudente, quase suicida. Mas ela não tinha outra escolha. Nathan se ajoelhou por ela. Ele desistiu de tudo para salvá-la. Agora era a vez dela. Ela disse que precisava de um carro e uma faca. Leo olhou para ela como se ela tivesse perdido a cabeça e perguntou o que ela planejava fazer. Hazel olhou pela janela, onde a escuridão estava se instalando, e disse que ela planejava salvar o homem que a havia salvado. Naquela noite, a chuva caía em lençóis, como se o céu tivesse finalmente decidido se partir. Trovões e relâmpagos rasgando os céus de Montana. Cada flash branco lavando as florestas de pinheiros negros como uma lâmina de luz. Hazel dirigia o carro velho que Leo havia relutantemente dado a ela através da densa cortina de chuva, indo em direção à madeireira abandonada nos arredores de Billings, porque Leo havia lhe dado o endereço, havia desenhado um mapa do interior, havia avisado sobre o número de guardas, e ainda assim ele não a tinha parado. Talvez porque ele soubesse que ninguém poderia. Talvez porque ele viu nos olhos dela a mesma coisa que ele havia visto nos de Nathan por anos. A determinação de alguém que não tinha mais nada a perder. Hazel parou o carro a cerca de meio quilômetro da madeireira, onde a estrada de terra desaparecia nas árvores, apagou as luzes, saiu e deixou a chuva encharcar até os ossos,
fria o suficiente para fazê-la tremer. Mas ela não se importava, porque tudo o que ela conseguia pensar era em Nathan preso lá dentro, sendo torturado, sendo espancado, talvez esperando para morrer. E ela era a razão. Ela se esgueirou pela floresta, evitando os caminhos, seguindo a rota que Léo havia mostrado a ela, até que a madeireira se ergueu na frente dela como um monstro negro na tempestade. Velhas chaminés arranhando o céu como dedos ossudos. Telhado de metal enferrujado rangendo ao vento, um brilho fraco vazando de dentro, enquanto sombras se moviam pelas janelas quebradas. Hazel contou 4 guardas do lado de fora, exatamente como Léo havia dito. Mas ela também viu o que ele não havia dito. A tempestade os tornara menos vigilantes do que o normal, amontoados em cantos abrigados para evitar a chuva, olhos baixos no chão em vez de varrer o escuro. E Hazel entendeu que esta poderia ser sua única chance. Ela esperou até que um enorme raio dividisse o céu, e o trovão estalou alto o suficiente para abalar o mundo. E naquele instante, ela correu, atravessou o pátio aberto, encostou-se na parede da madeireira e escorregou por uma janela traseira quebrada, seu coração batendo como um tambor de guerra, mas suas mãos firmes, porque 8 anos vivendo com medo a ensinaram a se mover na escuridão, a se tornar invisível, a sobreviver quando ninguém estava do lado dela. Dentro, a madeireira era um labirinto de máquinas mortas, madeira podre e sombra. E Hazel se movia lentamente, evitando cacos de vidro no chão, ouvindo vozes ecoando em algum lugar à frente, seguindo o som cada vez mais fundo até ver a luz. Havia uma pequena sala, talvez antes um escritório de gerente, e no centro dela, amarrado a uma cadeira de ferro, estava Nathan, e Hazel quase quebrou quando o viu. Seu rosto machucado e inchado, sangue seco incrustado em sua boca e nariz, sua camisa rasgada revelando hematomas roxos e marcas de queimadura em seu peito e braços, sua cabeça pendurada como se estivesse inconsciente. Mas quando Hazel entrou na sala, ele levantou a cabeça e aqueles olhos cinzentos se abriram. E mesmo assim, eles brilharam ao vê-la antes de se transformar em alarme, e ele sussurrou o nome dela e tentou avisá-la de que ela tinha que ir embora, que era uma armadilha, que era tudo uma armadilha. Mas já era tarde demais, porque as luzes se acenderam de todas as direções, cegando o suficiente para forçar Hazel a fechar os olhos. E quando ela os abriu, ela estava cercada. 6 homens com armas apontadas diretamente para ela. E parado entre eles com um sorriso vitorioso estava Damon Cross, dizendo que ele sabia que ela viria, alegando que quando uma mulher ama alguém, ela se torna estúpida por ele, que era uma regra inquebrável. Então se aproximando e sacando sua arma para apontá-la para a cabeça dela, dizendo a ela que ela o havia feito trabalhar demais e agora estava tudo acabado. Hazel ficou imóvel e encontrou os olhos de Damon, sem tremer, sem chorar, sem implorar, e em vez disso ela sorriu, um pequeno sorriso, triste mas destemido, e disse a ele para matá-la porque ela já estava morta há 8 anos. Então, quando Damien franziu a testa como se não pudesse entender, ela explicou na mesma voz calma. 8 anos sendo espancada, 8 anos sendo humilhada, explorada, tratada como lixo, 8 anos acordando todas as manhãs e se perguntando pelo que seria agredida hoje, e perguntou se ele realmente pensava que sua arma poderia fazê-la sentir medo, porque ela já sentia medo por uma vida inteira. Ela havia morrido há muito tempo. Ela deu um passo à frente, até que o cano pressionou firmemente sua testa e disse que se ele quisesse matá-la, então que o fizesse. Mas antes de puxar o gatilho, ele deveria saber uma coisa. E ela inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com algo perigoso, e disse que não tinha vindo sozinha. Damen nem teve tempo de reagir antes que uma explosão trovejava lá fora, seguida por tiros, gritos, vidros quebrando, as luzes da madeireira piscando, gaguejando, e então morrendo,
mergulhando tudo na escuridão. E naquela escuridão, Hazel sentiu uma mão familiar agarrar a dela e puxá-la para o chão, enquanto a voz de Nathan sussurrava perto de seu ouvido para ficar abaixada, porque de alguma forma ele tinha se libertado no caos. E agora, no escuro, nos tiros, ele a estava protegendo com seu próprio corpo. O caos explodiu como um inferno, abrindo-se. Léo e a equipe de resgate haviam chegado, exatamente como Hazel havia dito. Não porque ela o havia avisado com antecedência, mas porque Léo a estava rastreando desde o início. Ele não acreditava que ela conseguiria sozinha, mas ele também não conseguia impedi-la. Então ele a seguiu, esperou o momento certo. E quando Hazel criou a distração perfeita lá dentro, ele atacou por fora. Tiros rasgaram o ar, entrelaçados com trovões e chuva. Raios brilhavam além das paredes, transformando os combatentes em silhuetas afiadas e em movimento nas janelas quebradas. Os homens de Damen foram atingidos por dois lados ao mesmo tempo, chocados em pânico, dispersando-se em todas as direções. Nathan deitou sobre Hazel no chão da madeireira, protegendo-a das balas que passavam por cima. Mesmo com seu corpo destruído por 2 dias de tortura, o instinto de protegê-la era mais forte do que qualquer dor. "Fique aqui", ele sussurrou em seu ouvido. "Não se mova até eu dizer." Então ele rolou para fora dela, pegou a arma de um capanga que acabara de ser derrubado por perto e se levantou na escuridão. Hazel permaneceu imóvel, como ele disse, mas seus olhos nunca o deixaram. Ela o observou mover-se como um fantasma, rápido e preciso, apesar do dano esculpido em seu corpo. Ele derrubou um homem que tinha sua arma apontada para ela, então outro que tentou correr para a porta. Seus tiros eram firmes dentro da tempestade de ruído, cada rodada encontrando seu alvo. Este era Nathan Blackwood, o homem que havia sobrevivido às ruas de Seattle desde criança. Este era o homem que construiu um império de sangue e dor. E agora ele estava lutando não por território ou poder, mas pela garota que havia salvado sua vida na chuva. Damian Cross não correu. Ele ficou no meio da sala com uma arma na mão, procurando Nathan através da escuridão e dos relâmpagos. "Blackwood", ele rugiu, sua voz grossa de fúria. "Saia e me enfrente como um homem." Nathan saiu das sombras e o enfrentou. 2 reis se encararam, armas niveladas, corpos no chão ao redor deles, e o cheiro forte de pólvora no ar. A chuva ainda caía pelos buracos enferrujados do telhado, caindo entre eles como uma cortina de água. "Você perdeu, Damian." Nathan disse, sua voz fria como gelo. "Seus homens estão mortos ou fugiram." "Abaixe a arma." Damian riu. O riso selvagem de um homem sem nada. "Prefiro morrer a me ajoelhar para você." Ele puxou o gatilho. Nathan puxou o dele também. 2 tiros estalaram ao mesmo tempo, engolidos pelo trovão rolante lá fora. Damen caiu, a bala perfurando seu peito, olhos arregalados e fixos no teto. Nathan cambaleou, uma mão apertada no estômago, sangue escorrendo entre os dedos. A bala de Damen o havia atingido. Hazel gritou e correu para Nathan enquanto ele desabava. Ela segurou a cabeça dele e a apoiou na coxa, suas mãos tremendo pressionando a ferida, tentando estancar o sangramento. Sangue quente e escorregadio inundou seus dedos, manchando a camisa que ela usava. "Não, não, não", ela sussurrou, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. "Você não pode morrer. Você me ouve? Você não pode morrer." Nathan olhou para ela, olhos cinzentos já turvos pela perda de sangue, mas ele ainda tentou sorrir. Era fraco, dolorido e de alguma forma gentil. "De qualquer forma, você é louca", ele sussurrou, sua voz falhando. "Quem te mandou vir aqui sozinha? Quem te mandou ajoelhar para mim?" Hazel rebateu, engasgando com as lágrimas. "Estamos quites." Léo correu até eles, gritando para alguém trazer o kit de primeiros socorros. Mas Hazel não esperou. Ela rasgou a camisa de Nathan,
olhou para a ferida e fez o que havia feito na primeira noite em que se conheceram: estancar o sangramento, pressionar forte, não entrar em pânico. Ela não tinha agulha e linha desta vez, e não tinha uísque para esterilizar, mas ela tinha as mãos que o haviam salvado uma vez, e ela iria salvá-lo novamente. Hazel, Nathan sussurrou, sua voz afinando. Há algo que preciso te dizer. Cale a boca. Guarde suas forças. Não, eu tenho que dizer. Caso. Não há caso. Você vai viver. Eu não vou deixar você morrer. Nathan levantou a mão e tocou a bochecha dela. Seus dedos estavam frios e tremendo, mas o gesto era tão terno que quase a quebrou. Eu te amo, Hazel, ele disse cada palavra clara mesmo enquanto sua respiração enfraquecia. Eu não sabia o que era amor até te conhecer. Eu não sabia que ainda podia sentir algo até você me costurar com uma agulha e linha comuns naquele velho galpão. As lágrimas de Hazel caíram em seu rosto, quentes e salgadas. Eu te amo também, ela sussurrou. Então você não vai morrer. Você me ouve. Você ainda me deve. Você me deve uma vida inteira. Nathan sorriu e seus olhos se fecharam lentamente. Mas ele ainda estava respirando, ainda vivo, e Hazel não o estava deixando ir a lugar nenhum. 3 semanas passaram como um longo e irreal sonho. Nathan foi levado para um hospital particular em Seattle, onde os melhores médicos trabalhavam 24 horas por dia para mantê-lo vivo. A bala de Damien havia atravessado seu abdômen, perdendo sua aorta por centímetros. O médico disse que ele teve sorte de sobreviver, mas Hazel sabia que não era sorte. Era vontade. A vontade de um homem que havia sobrevivido nas ruas desde criança, que havia lutado contra todo tipo de adversidade e que agora tinha um motivo para continuar vivendo. Hazel ficou com ele durante tudo isso, dormindo na cadeira ao lado de sua cama de hospital, acordando toda vez que ele se mexia, segurando sua mão sempre que pesadelos o arrastavam. Ela não saiu do seu lado e ele não queria que ela saísse. Quando Nathan acordou totalmente após a cirurgia, a primeira coisa que ele fez foi estender a mão para ela. E quando ele a encontrou sentada ali, olhos vermelhos de falta de sono, mas ainda sorrindo para ele, ele soube que tinha encontrado o que nunca tivera em toda a sua vida. Um lugar para voltar para casa, alguém para pertencer. 3 semanas depois, Nathan podia andar novamente, embora ainda doesse. Ele insistiu em deixar o hospital, e ninguém podia parar um chefe uma vez que ele decidia algo. Um comboio de 5 SUVs pretos deixou Seattle em uma manhã fresca de outono, com destino a Willowbrook. Hazel sentou ao lado de Nathan, observando pela janela enquanto Montana se desdobrava novamente. Campos dourados, montanhas verde escuras no horizonte e a familiar estrada de terra vermelha que levava de volta à casa que a mantivera cativa por 8 anos. Seu coração bateu mais rápido quando o rancho apareceu. Tudo parecia igual: a cerca de madeira, o estábulo envelhecido, a casa de 2 andares com seu telhado de metal enferrujado. Mas ela não era a garota que tinha sido 3 semanas atrás. Ela não tinha mais medo. Nathan pegou a mão dela e a apertou suavemente. Você está pronta? Hazel assentiu. Eu estou esperando por isso há 8 anos. O comboio parou no portão do rancho. Hazel saiu e Nathan veio com ela. Mesmo que Léo argumentasse porque ele ainda não estava totalmente recuperado, mas Nathan recusou-se a deixar Hazel enfrentar seu passado sozinha. Ele prometeu que ficaria ao lado dela, e ele cumpriu sua promessa. A porta da frente abriu, e Walter saiu. Ele havia envelhecido anos em apenas 3 semanas, mais grisalho em seu cabelo, suas costas mais curvadas, seus olhos já não carregando a velha arrogância. Ele viu o comboio, viu Hazel e Nathan, e seu rosto esvaziou como o de um morto. Ruth e Travis o seguiram, pairando atrás de Walter como 2 sombras trêmulas. Molly não estava lá. Provavelmente tinha ido como Hazel a havia mandado ir.
Hazel, Walter falou, sua voz rouca. Você voltou. Sua tia e tio estavam tão preocupados com você. Hazel não respondeu. Ela apenas ficou ali e olhou diretamente nos olhos do homem que a havia atormentado por 8 anos. Então ela tirou uma pasta grossa de sua bolsa e a entregou a Walter. O que é isso? Walter perguntou, sua mão tremendo enquanto ele a pegava. Uma cópia do testamento do meu pai, Thomas Bennett. Hazel disse tão calmamente como se estivesse falando sobre o tempo. Ele deixou esses 50 acres para mim, não para você. E aqui estão os documentos para o fundo fiduciário que meu pai montou para mim antes de morrer. 80 mil dólares. Dinheiro que eu deveria receber quando completasse 25 anos. Mas você o escondeu. Você queimou o testamento original e roubou tudo. O rosto de Walter mudou de branco osso para um cinza doentio. Suas mãos tremeram tanto que ele quase deixou cair a pasta. Hazel, você não entende. Eu não sabia. Você sabia. Hazel o interrompeu, sua voz afiada como vidro. O velho Joe me contou tudo e o Sr. Thompson confirmou tudo. Você não apenas queimou o testamento. Você pegou os 200 mil dólares do seguro de vida dos meus pais. Esse dinheiro era para ser meu, mas você o gastou. Dívidas de jogo, um novo veículo, reparos na casa. Ela deu um passo à frente até que ela estava bem na frente de Walter. E você não apenas roubou meu dinheiro. Você me bateu. 8 anos. 8 anos eu vivi como uma escrava na minha própria casa. Você sabe o quanto cada hematoma no meu corpo doeu? Você sabe quantas noites eu chorei sozinha em um quarto escuro? Walter desabou de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Hazel, por favor, estou implorando. Eu estava errado. Você sabe que eu estava errado. Por favor, me perdoe. Eu farei qualquer coisa. Eu devolverei a terra, devolverei o dinheiro, Você não tem nada para devolver. Hazel disse, sua voz vazia de emoção. O dinheiro se foi porque você o gastou. A terra nunca foi sua para começar. E os anos que você roubou de mim, você não pode devolvê-los. Ela olhou para o homem ajoelhado a seus pés. O homem que foi seu terror por 8 anos. Agora ele era apenas um velho patético, tremendo e chorando. Ela não sentiu triunfo, ela sentiu um vazio e um pequeno e inesperado fio de pena. Você tem 2 escolhas, ela disse lenta e claramente. Uma, você parte hoje. Você não leva nada além das roupas do corpo e nunca mais mostra seu rosto na minha frente. 2, eu levo todas essas evidências para o tribunal. Roubo, abuso, confinamento ilegal. Você irá para a prisão e Ruth e Travis também. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Escolha! Walter permaneceu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para Hazel como se ela fosse uma estranha. Talvez para ele ela fosse. A mulher parada na frente dele agora não era a sobrinha trêmula que mantinha a cabeça baixa e aceitava cada surra. Esta era uma mulher que havia passado pelo inferno e voltado, mais forte, mais fria e sem nada mais a temer. Hazel olhou para Walter por um longo momento, então se virou para Ruth. Sua tia estava tremendo ao lado do marido, olhos vermelhos, lábios apertados. Tia Ruth, Hazel disse, sua voz mais suave do que tinha sido com Walter, mas ainda fria. Você é a irmã da minha mãe. Você é a única pessoa que restou neste mundo que compartilha meu sangue. Eu costumava pensar que você me protegeria da mesma forma que minha mãe teria. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Mas você não o fez. Você me via apanhar todos os dias e desviava o olhar. Você me ouvia chorar todas as noites e fingia que não ouvia. Você sabia que eu era a verdadeira dona desta terra e mesmo assim permaneceu em silêncio. Ruth irrompeu em soluços, tentando falar, mas Hazel levantou uma mão para detê-la. Eu não preciso de suas desculpas. Uma desculpa não pode apagar 8 anos de sofrimento. Eu só quero que você saiba uma coisa. Hazel olhou diretamente nos olhos de sua tia, sua voz tremendo ligeiramente com emoção.
Minha mãe estaria profundamente decepcionada com você. Ruth desabou, chorando sem som. Hazel virou-se para Travis, o primo que a tinha olhado com fome, que a tinha seguido no escuro, que tinha rido sempre que ela era agredida. Travis estava encolhido em si mesmo como um cão que tinha sido espancado, toda a sua velha arrogância desaparecida. E você, Hazel disse, sua voz grossa de nojo. Você é a coisa mais vil nesta casa. Você não apenas ficou parada enquanto eu era abusada. Você gostou. Você sorriu quando eu fui agredida. Você olhou para mim de uma maneira que me fez querer vomitar. Se Nathan não tivesse vindo, eu nem quero pensar no que você teria feito comigo. Travis abriu a boca para discutir, mas Nathan se adiantou, sua mão repousando no cabo da lâmina em seu cinto. O olhar gélido e assassino nos olhos cinzentos de Nathan calou Travis instantaneamente. Nathan se inclinou, sua voz um sussurro baixo e letal. Se você algum dia respirar o mesmo ar que ela novamente, eu farei questão de que você nunca mais respire. Corra. O rosto de Travis perdeu a cor enquanto ele tropeçava para trás, finalmente percebendo que o homem que protegia Hazel era um monstro que ele nunca poderia sobreviver. Ele apenas ficou ali tremendo. Incapaz de encontrar o olhar de Hazel, Hazel soltou uma respiração lenta e recuou, observando os três. Família. Eles eram a família dela, as pessoas que deveriam tê-la amado, protegido, e em vez disso transformaram sua juventude em um trecho interminável de inferno. Eu não vou perdoar vocês, ela disse calma e certa. Não me entendam mal. Eu não estou perdoando vocês. O que vocês fizeram comigo, eu nunca esquecerei e nunca perdoarei. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Mas eu estou escolhendo deixar ir. Não porque vocês mereçam, mas porque eu mereço. Eu mereço ser livre. Eu mereço viver sem carregar o peso do ódio. Vocês me tiraram 8 anos. Eu não vou dar a vocês mais um dia. Ela se virou para Nathan e deu um pequeno aceno. Nathan sinalizou para seus homens e eles se adiantaram, entregando a Walter, Ruth e Travis cada um uma pequena bolsa com a passagem de ônibus para a cidade mais próxima e dinheiro suficiente para comida por uma semana. Hazel disse, é tudo o que vocês podem levar. Saiam antes do escuro e nunca mais voltem. Walter lutou para se levantar, as pernas tremendo. Ele olhou para Hazel uma última vez, como se quisesse dizer algo, mas então ele apenas curvou a cabeça e se afastou. Ruth seguiu, incapaz de olhar para trás. Travis foi o último, os ombros curvados como se tentasse se encolher. Eles passaram pelo portão do rancho, 3 figuras instáveis se desvanecendo pela estrada de terra vermelha até desaparecerem de vista. Hazel observou até eles sumirem. Ela não se sentiu feliz. Ela não se sentiu triste. Ela se sentiu leve, como se uma pedra de 1000 libras tivesse finalmente sido levantada de seu peito. Hazel. Uma voz familiar soou atrás dela. Hazel se virou e viu Molly parada na varanda, olhos vermelhos, mas um pequeno sorriso na boca. Eu não fui com eles. Por que você não foi? Hazel perguntou, sua voz suavizando. Porque esta é a sua casa. E se você me permitir, eu quero ficar. Eu quero recomeçar. Hazel olhou para a prima, a única que sempre tentara defendê-la, que fora esbofeteada por falar a verdade, que se arriscara para ajudá-la. Hazel deu um passo à frente e a envolveu em um abraço. Você é a única família que me resta, ela sussurrou. Claro que você pode ficar. Molly irrompeu em soluços em seus braços, e pela primeira vez em 8 anos, Hazel sentiu que realmente tinha uma família. Um ano passou tão rápido quanto uma rajada de outono. O rancho da família Bennett, agora rancho de Hazel, havia mudado completamente. As cercas foram reparadas, os estábulos foram atualizados, e a velha casa havia sido repintada em um branco creme quente. Mas a maior mudança foi o galpão nos fundos. O lugar onde Hazel havia salvado Nathan em uma noite tempestuosa.
Agora havia se tornado uma pequena clínica veterinária. Modesta, mas totalmente equipada, Hazel estava dentro da clínica em um jaleco branco, examinando um potro que havia nascido na noite anterior. Ela havia completado um programa veterinário acelerado na Universidade de Montana, apoiada pelo fundo fiduciário que seu pai havia deixado. Nathan havia se oferecido para pagar sua mensalidade, mas ela recusou. Ela queria construir sua vida com suas próprias mãos, com o que seus pais haviam deixado para ela, e ela o fez. Sua clínica não era grande, mas era a única clínica veterinária em um raio de 80 quilômetros. Fazendeiros e proprietários de ranchos de toda a região traziam seus animais para ela. Eles confiavam nela, não apenas porque ela era habilidosa, mas porque ela os entendia. Ela havia crescido entre cavalos, cuidava deles desde criança, amava-os como amigos, e agora ela podia usar esse amor para ajudar outras pessoas. Spirit estava na baia ao lado, ainda forte mesmo com a idade se aproximando. O cavalo de seu pai havia testemunhado tudo, desde os dias mais sombrios até o nascer de uma nova vida. Toda vez que Hazel olhava para Spirit, ela pensava em seus pais e sabia que eles estavam orgulhosos dela em algum lugar. Molly morava com Hazel na casa e estava terminando seu último ano de faculdade em Billings. Ela havia mudado muito. Não era mais a garota tímida aterrorizada por seus pais. Agora Molly estava confiante, perseguindo seu sonho de se tornar uma professora. Elas não eram irmãs de sangue, mas eram mais próximas do que a maioria das famílias jamais foi. O velho Joe havia falecido alguns meses depois que tudo acabou. Mas ele havia partido em paz. Sabendo que Hazel havia recuperado o que lhe pertencia, Hazel o enterrou sob o antigo carvalho no rancho, a árvore onde ele amava descansar todas as tardes. Ela ainda visitava seu túmulo toda semana, contando-lhe sobre sua nova vida. Nathan não morava em Montana. Ele não podia. Seu império em Seattle precisava dele para administrá-lo, precisava de suas decisões, precisava de sua presença. Após a morte de Damien Cross, ele havia consolidado seu poder, expandido seu território e se tornado mais forte do que nunca. Mas todo mês, não importa o quão ocupado ele estivesse, ele vinha para Willowbrook. Às vezes ele ficava uma semana, às vezes apenas uma noite, mas ele sempre vinha. Eles não viviam juntos, mas eles pertenciam um ao outro. Dois mundos diferentes, um à luz das pastagens de Montana, o outro à sombra das ruas de Seattle. Mas no espaço onde esses mundos se encontravam, havia o amor deles. Naquela tarde, depois que Hazel terminou de verificar o potro, ela ouviu o rugido familiar de um motor. Ela saiu e viu o SUV preto estacionado no portão e Nathan saindo. Ele usava um terno como sempre, mas sua gravata estava solta, e seus olhos cinzentos suavizaram quando a encontraram. No último ano ele havia mudado. Ele não era o homem assustador e gelado que tinha sido antes. Ainda perigoso, ainda poderoso, mas havia calor quando ele estava com ela, como se ela fosse o único lugar onde ele podia baixar suas paredes e simplesmente ser um homem. "O que você está fazendo?" Ele perguntou enquanto se aproximava dela. "Acabei de entregar um potro." Hazel sorriu e apontou para o sangue em seu jaleco. "Mãe e bebê estão ambos saudáveis." Nathan olhou para ela com admiração inconfundível. "Você é mais bonita quando está fazendo o que ama." Hazel corou, mesmo depois de se acostumar com seus elogios. Eles caminharam em direção aos estábulos, ombro a ombro, sob o pôr do sol dourado de Montana. "Quanto tempo você pode ficar desta vez?" ela perguntou. "Uma semana, talvez mais. Léo pode resolver as coisas." Eles pararam na frente da baia de Spirit e observaram o velho cavalo mastigando feno. Nathan ficou atrás dela, envolveu seus braços em sua cintura e apoiou o queixo no topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por um longo tempo, sem dizer nada, apenas ouvindo o vento e o som distante de cavalos chamando. "Nathan."
Hazel falou suavemente. Eu te amo. Ela se virou e olhou diretamente naqueles olhos cinzentos. Eu te amo, Nathan Blackwood. Não porque você é poderoso, não porque você é rico, não porque você me tirou do inferno, mas porque você foi a primeira pessoa que realmente me viu. Nathan não respondeu. Ele apenas se abaixou e a beijou, gentil e terno, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele, ela era. 2 anos depois, em um dia quente de primavera, o rancho de cavalos transbordava de risadas e o cheiro de flores. Sob o dossel do antigo carvalho, onde o velho Joe descansava, onde os pais de Hazel tinham feito seu casamento tantos anos antes, uma pequena cerimônia estava acontecendo. Não havia centenas de convidados. Não havia uma celebração luxuosa. Havia apenas as pessoas que mais importavam. Leo e alguns dos irmãos de Nathan de Seattle. Molly em um vestido de dama de honra azul claro, um punhado de vizinhos gentis que tinham ajudado Hazel no último ano, e Rosa, a dona da mercearia que tinha deixado Hazel comprar a crédito em seus dias mais difíceis. Hazel estava sob o carvalho, usando um vestido de noiva branco simples que Molly a havia ajudado a escolher, não algo caro de uma boutique de luxo, mas renda suave, leve e gentil como a própria Hazel. Seu cabelo caía naturalmente, preso apenas com uma pequena flor silvestre branca que Nathan havia colhido para ela naquela manhã. Nathan estava à sua frente em um terno preto como sempre, mas sem gravata. Ele odiava se sentir contido, e Hazel amava isso nele. Seus olhos cinzentos não a deixaram por um único segundo, como se ela fosse o Sol e ele um planeta orbitando-a. Quando eles trocaram anéis, Spirit relinchou do estábulo próximo, como se o velho cavalo estivesse dando-lhe sua bênção. Hazel riu, lágrimas de felicidade rolando pelo rosto. Ela olhou para a mão segurando a de Nathan e viu as cicatrizes fracas em seu pulso, vestígios de um passado doloroso. Então ela olhou para seus próprios braços e viu suas próprias cicatrizes, hematomas que a haviam curado, mas nunca desapareceriam completamente. Cicatrizes são prova de que sobrevivemos. Ela sussurrou, apenas alto o suficiente para Nathan ouvir. E vamos continuar sobrevivendo juntos. Nathan sorriu. Aquele sorriso raro que ele guardava apenas para ela. Então se abaixou para beijá-la, enquanto seus entes queridos aplaudiam. A história de Hazel e Nathan não foi um conto de fadas perfeito. A vida deles ainda tinha dificuldades, ainda tinha desafios. Nathan ainda tinha que enfrentar o submundo perigoso em Seattle. Hazel ainda tinha que trabalhar duro para manter sua clínica e rancho funcionando. Mas eles tinham um ao outro, e isso era o suficiente. Porque o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém que aceita suas cicatrizes e as ama, não apesar delas. Esta história nos deixa com uma lição profunda de que não importa quão escura a vida se torne, há sempre luz no fim do túnel. Hazel suportou 8 anos de dor, mas ela não desistiu. Ela escolheu viver, escolheu a esperança, escolheu acreditar em algo bom, e no final, ela encontrou sua felicidade. Às vezes, as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca caem, mas aquelas que continuam se levantando depois de cada tropeço. Obrigado por ouvir esta história até o último momento. Se a história de Hazel e Nathan tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir histórias significativas todos os dias. Como esta história te fez sentir? Você já viveu tempos difíceis e encontrou a luz no fim do túnel? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Nós realmente queremos saber o que você sente profundamente em seu coração. Desejando a cada um de vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.